Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos de bonecas para vocês. Histórias assombradas. Minhas bonecas de infância sumiram. A moça que nos conta esse relato tem 18 anos e mora em São Paulo, mas ela conta que nasceu no interior de São Paulo, em Catanduva, e com 3 anos de idade foi que ela foi morar em São Paulo. Ela conta que na época a família dela tinha bastante dinheiro, então todo Natal, todo aniversário, Dia das Crianças, Páscoa e tudo mais, ela e o irmão dela sempre ganhavam brinquedos. E como ela amava bonecas, ela ganhou várias ao longo da infância dela. E ela conta que nos shoppings lá em São Paulo sempre tem umas feirinhas que vende roupinha de Barbie, roupinha pequenininha assim. E ela sempre pedia de presente uma dessas roupinhas, umas roupinhas assim. Certo Natal, então, ela ganhou 2 bonecas Barbie bailarina da bisavó dela. Ela conta que as bonecas eram uma graça, elas ficavam girando, ficavam em cima de um pedestal assim e giravam. E ela adorava brincar com essas bonecas. E aí um tempo depois, no aniversário dela, ela ganhou da avó dela a Barbie Butterfly, que tinha asas e interagia com o DVD que vinha junto. Bom, essas 3 bonecas eram as que ela mais gostava, entre assim umas 15 que ela tinha. E ela brincava com essas bonecas por toda parte, adorava brincar com esses presentes. E quando ela tinha 12 anos, a bisavó dela e a mãe dela decidiram voltar para o interior. E ela e os irmãos dela vieram junto, então só a avó dela ficou em São Paulo mesmo, já que a casa dela é enorme lá em São Paulo e ela que construiu. E nessa mudança de uma cidade para outra, ela acabou deixando todas as bonecas dela em São Paulo na casa da avó, já que ela não ligava mais tanto assim para as bonecas. E diz que nas idas e vindas aí de férias na casa da avó e tal, ela sempre pegava todas as bonecas, as Barbies, limpava com paninho, lavava as roupinhas, sabe? Cuidava de todas elas, para deixar bem conservadinha, não estragar com o tempo. Certa vez, quando ela estava em Catanduva, ela recebeu uma foto da avó dela via WhatsApp, a avó dela que estava em São Paulo. E na foto ela mostrava todas as roupinhas das Barbies assim enfileiradas no varal e uma mensagem da avó que dizia: "Olha filha, lavei todas as roupinhas das bonecas. Estão cheirosas agora, já estavam ficando com cheiro de mofo." E depois mandou uma foto das bonecas dentro de um saco plástico. Sabe, tipo aqueles plásticos onde vem lençol dentro assim? E então todas as bonecas estavam dentro desse saco plástico em cima da cama. Um ano depois, então, ela voltou a morar em São Paulo com a avó dela, na mesma casa que ela morou na infância, que é da avó dela. E hoje ela diz que só mora ela e a avó lá. O resto da família ficou no interior e ela foi para São Paulo para fazer faculdade. E logo após a mudança, ela conta que a vizinha dela, que tem 8 aninhos, queria brincar de boneca com ela. E como essa vizinha tem uma vida mais humilde e não tem tantas bonecas assim, ela foi procurar as bonecas dela para deixar a vizinha brincar. E o primeiro lugar onde ela foi procurar foi no quartinho dos fundos, que era onde ela guardava as bonecas, onde ela brincava, mas não achou. Olhou no antigo guarda-roupa, onde elas costumavam ficar também, mas também não estavam lá. Olhou no armário de brinquedos, olhou no baú, olhou nos armários, procurou até em lugares bem improváveis. Mas ela não conseguia achar as bonecas. E aí foi perguntar para a avó dela se sabia onde essas bonecas estavam, já que a avó foi a última a mexer com as bonecas quando lavou as roupinhas, limpou e guardou. E a avó dela, além de ser super limpa, organizada e tal, a avó dela ainda tem toque, odeia coisas fora do lugar. E a avó dela falou para ela procurar em todos os lugares que ela já tinha procurado. Aí elas começaram a ficar encucadas. Elas ficaram o dia todo procurando aquelas bonecas. Até debaixo da pia elas procuraram e não encontraram nada. E ela conta que a avó dela tem apenas 53 anos. Não tem como a avó dela esquecer de onde guardou ou ter escondido num lugar que ela não lembra mais. Até porque ela é super organizada. Tem mania de deixar tudo certinho, organizadinho, o que deixa mais estranho ainda o sumiço das bonecas. Mas diz que mesmo assim, a moça que nos conta esse relato ficou desconfiada se a avó dela não deu para alguém e questionou a avó se ela não doou ou deu para alguma criança.
E a avó dela, nervosa, respondeu: Você acha que eu ia fazer isso? A maioria daquelas bonecas fui eu que te dei. Tive o trabalho de lavar roupinha por roupinha na mão. Limpar boneca por boneca com álcool gel. Pra que eu ia ter todo esse trabalho pra depois doar? Eram suas bonecas de infância, uma coisa assim pra você guardar pra sempre de lembrança. Jamais eu faria isso. Bom, ela conta que esse fato das bonecas aconteceu uns 6 meses atrás. E ela só lembrou disso porque algum tempinho atrás sumiu outra coisa dela. A chapinha de passar no cabelo. Ela conta que foi viajar no Natal e arrumando as malas, ela lembra muito bem de ter deixado a chapinha em cima da cama de visitas que tem no quarto dela. Ela ainda pensou consigo mesma que ela não ia precisar da chapinha, que ela ia ficar só 4 dias, então nem ia precisar levar. Pois bem, alguns dias depois que ela voltou dessa viagem, foi procurar a bendita chapinha e não achava de jeito nenhum. E por ser um objeto grande e com um fio ainda, fica difícil você não ver, né, a chapinha de longe em algum lugar. Pois ela procurou em todo lugar possível que poderia ter guardado essa chapinha. Até debaixo do sofá ela procurou e não encontrou. E depois de horas procurando, foi perguntar para a avó de novo se a avó viu, sabia onde estava escondida, né, onde estava guardada a chapinha. Mas a avó dela disse que também tinha visto a chapinha em cima da cama antes de viajar, mas como eles estavam atrasados, ela nem se preocupou em pegar e guardar a chapinha, então ela não mexeu. Ela viu que ficou em cima da cama e eles saíram viajar, mas ninguém mexeu na chapinha. E elas passaram 3 dias procurando a bendita da chapinha sem sucesso e ficaram indignadas. Como que pode uma coisa sumir assim dentro de casa? E ainda mais pela avó dela ser tão organizada assim, as coisas sumirem. E ela conta que esses dias estava conversando com a avó dela e a avó contou algo interessante, que ela deixou as bonecas em cima da mesma cama onde a moça que nos conta esse relato deixou a chapinha. Ou seja, as duas coisas desapareceram em cima da mesma cama. Teria alguma relação? Bom, acontece que as bonecas ela não sabe dizer para onde foram, a chapinha menos ainda. Vai fazer mais de uma semana que essa chapinha sumiu e as bonecas 6 meses que sumiram. E ela diz que ela e a avó odeiam o fato de coisas sumirem diariamente na casa delas e continuam frustradas com o sumiço da chapinha e das bonecas. Antes de continuar, quero lembrar para vocês darem um pulinho na Loja Assombrada, que agora temos camisetas brancas à venda, com essas estampas super divertidas e legais aqui, ó, como essa daqui da loira do banheiro, tá? Entra lá, dá uma olhadinha nas estampas e o melhor, elas estão com um preço bem bacana, tá? Link na descrição. A boneca tentou matar o meu marido. A moça que nos conta esse relato tem 20 anos e é casada com o Carlos há 6 meses. Eles moram em Pernambuco e ela tem uma prima chamada Rafaela e a Rafaela tem uma filhinha de 7 anos chamada Vitória. E ela conta que também tem um outro primo de 9 anos que se chama Gabriel. Bom, ela diz que a Vitória e o Gabriel vêm todo final de semana na casa dela. Mas teve um dia que a Vitória tinha ganhado uma boneca de um amigo da mãe dela, que era médico. Ele tinha uma filha já crescida e resolveu doar alguns brinquedos dela. Então deu essa boneca para a Vitória. E ela conta que ficou maravilhada, porque ela adora bonecas e achou linda aquela boneca que a Vitória ganhou. E então nesse final de semana o Gabriel adoeceu e não foi na casa dela, foi só a Vitória. Ela chegou na sexta à tarde, a Rafaela foi levar ela, né? E acabou passando a tarde lá com eles também. Quando chegou umas 7 horas da noite, a Rafaela se despediu e foi embora. E ela diz que, como de costume na casa dela, sexta-feira é dia de pizza, eles ligaram para pedir uma pizza. E enquanto eles esperavam a pizza, né, a Vitória tinha levado aquela boneca e a moça que nos conta esse relato diz que ficou ali penteando o cabelo daquela boneca. E ela diz que a boneca era tão linda que ela ficou encantada por ela. E as duas ficaram lá, mexendo no cabelo da boneca, fazendo penteado no cabelo da boneca, até a pizza chegar. Passaram o fim de semana e quando foi no domingo à noite, a Rafaela foi buscar a Vitória lá. E a Vitória, vendo que a moça que nos conta esse relato gostou tanto da boneca, falou que ia deixar a boneca lá para ela cuidar e ela pegaria de volta na outra vez que viesse. E as duas se despediram e foram embora. E ela conta que penteou os cabelos da boneca e sentou a boneca na cama dela. E assim ela fazia todos os dias. Até que na noite de quinta-feira,
Ela deixou a boneca no sofá, porque ela e o marido tinham combinado de assistir um filme, mas acabaram não assistindo nada. Ela conta que ela e o marido nunca foram de brigar, eles sempre se entenderam muito bem, mas naquela noite eles brigaram feio, tão feio que ela disse coisas para ele que ela não queria dizer. Sabe, disse para ele sumir, para ele ir embora, coisas que ela não queria realmente que acontecesse, mas disse. Falou assim, foi só um momento ruim, sabe? E aí ela pegou a boneca, foi pro quarto dela e lá ela chorou e chorou e chorou até dormir abraçada na boneca. E aí de madrugada ela acordou e viu o marido dela ali do lado dela, agonizando como se não tivesse conseguindo respirar. E ela levantou assustada, pronta para acordar ele, quando ela olhou para o lado e viu a boneca sentada na mesinha de cabeceira do lado dele, olhando para ela. E ela conta que os olhos da boneca brilhavam assim, parecia que olhavam fixamente para ela. E ela escutou uma voz. E a voz dizia: "Ele não vai mais te fazer chorar." Daí ela correu, acendeu a luz e pegou a boneca. E na hora que ela pegou a boneca, o marido dela acordou e levantou assim, respirando ofegante. E ela contou para ele o que tinha acontecido, e nem tinha muito o que contar, porque foi tão rápido, né? E ela pegou a boneca e levou para um outro quarto, onde a Vitória e o Gabriel costumam dormir quando eles ficam lá. E aquela noite, eles praticamente não dormiram mais. Amanheceu o dia de sexta-feira e então as crianças chegaram para ficar o final de semana na casa dela. Mas quando a Vitória pegou a boneca, ela jogou a boneca no chão e disse: "Eu não quero mais brincar com isso." Aí a Rafaela pegou a boneca e levou para casa. Mas vendo que a Vitória não queria mais nem passar perto daquela boneca, elas deixaram a boneca para doação. E desde então a Vitória não quer nem saber mais de boneca. A boneca de pano. A moça que nos conta esse relato tem 18 anos e mora em Minas Gerais. E o relato é sobre uma boneca de pano que a mãe dela ganhou de uma menina que a mãe dela conhece desde os 8 anos de idade. Desde que essa menina tinha 8 anos de idade. Pois bem, essa moça tinha aprendido com a sua mãe a fazer crochê e fazia todo tipo de artesanato com linhas, crochê e tudo mais. Essa moça era muito talentosa e sempre frequentava a casa da moça que nos conta esse relato. Na época, ela conta que tinha uns 7 anos de idade e essa moça tinha uns 15 anos. E essa moça deu de boa vontade essa boneca para a mãe da moça que nos conta esse relato. E a boneca veio dentro de uma caixa de sapatos, assim, toda decorada e bonita. E a mãe dela guardou a boneca em cima do guarda-roupas, né? Porque afinal a mãe dela diz que não gosta de se desfazer de presentes, assim. Passado alguns meses, a boneca continuava em cima do guarda-roupas, mas coisas estranhas começaram a acontecer durante esse tempo. Por exemplo, a porta do quarto do irmão dela trancava sozinha. E ela diz que não tinha como ser o vento, não tinha corrente de vento para a porta fechar sozinha daquele jeito. O pai dela via vultos passando da copa da casa para o quarto do casal, onde ficava a boneca em cima do guarda-roupas. E o irmão dela via coisas no andar de cima, onde ficava a área de serviço. Ela conta que os pais dela eram donos de um ferro velho e certo dia a mãe dela estava lá trabalhando quando chegou um senhor, catador de papel, e era um senhor que ela tinha visto poucas vezes e esse senhor nem sabia onde elas moravam. E esse senhor indagou a mãe da moça que nos conta esse relato. Ele disse: "Moça, eu não te conheço muito bem, mas Deus manda te falar que aquela boneca que fica em cima do guarda-roupas tem algo ruim e foi feito nela uma obra de feitiçaria para te fazer mal. E quem fez é próximo de vocês. E a boneca tem um prego no peito e outro na cabeça. Por isso a senhora vem estando tão abatida." Ela conta que a mãe dela se arrepiou na hora e ficou assim, sem reação. E aí o senhorzinho foi embora e ela nunca mais viu esse senhorzinho. Aí a mãe dela chegou em casa, contou pra eles o que tinha acontecido. O irmão dela imediatamente foi lá, catou a boneca, jogou no quintal, tacou álcool e tacou fogo. Mas a boneca não pegava fogo nem por decreto. Foi aí que a mãe dela disse em nome de Jesus para que essa boneca queimasse e levasse com ela todo o mal que estivesse nela. E aí a boneca queimou, restando apenas 2 pregos ali, intactos. Depois disso, os fenômenos que aconteciam na casa foram diminuindo até parar, mas ela diz que ainda sentia um arrepio quando ela passava pelo quintal, no local onde aquela boneca foi queimada.
a boneca da minha prima. A moça que nos conta esse relato diz que está muito assustada de contar esse relato, mas também muito feliz em poder compartilhar essa história com todos vocês. Ela conta que sempre presenciou coisas estranhas, como barulhos no telhado sem ter ninguém lá em cima, coisas que se moviam para lá e para cá sozinhas. Mas nesse relato ela vai contar algo que marcou muito ela, que sim, foi com uma boneca. Ela conta que era aniversário da prima dela. Então a tia da moça que nos conta esse relato, ou seja, a mãe da prima dela, deu de presente à prima uma boneca normal, dessas tipo bebê. E a priminha dela, que tinha apenas 3 anos, amou a boneca e deu o nome dela de Manu. Até então estava tudo normal com a boneca, mas um certo dia a tia dela precisou ir ao médico e o tio dela estava trabalhando. E aí só estava ela e os primos dela em casa. Ela conta que o mais velho e o do meio eram meninos e a caçula uma menina. Então o primo mais velho e ela estavam assistindo TV e os mais novos estavam brincando com a boneca Manu. E foi aí que eles escutaram gritos de dor e correram para ver o que tinha acontecido. Chegando lá, eles viram que a mais nova, de 3 anos, tinha batido no irmão dela. E quando eles perguntaram para ela por que ela fez isso, ela disse que ele tinha zoado a Manu e a boneca mandou ela bater nele. E aí ela disse que ela e o primo mais velho pensaram, coisa de criança. E para castigar a menina, pegaram a boneca dela e colocaram em cima do guarda-roupas. E em seguida voltaram a assistir TV. Tempinho depois, aparece lá a priminha de 3 anos com a boneca na mão e disse: "A Manu não gostou que separaram ela de mim." Aí ela conta que ela e os primos ficaram assustados, porque como que uma menininha de 3 anos ia conseguir pegar uma boneca em cima do guarda-roupas? Aí novamente a moça que nos conta esse relato arrancou a boneca da mão da menina e colocou em cima da cama dentro do quarto. E depois disso, ela e todos os primos foram para um outro quarto e se trancaram lá dentro. E passaram o tempo conversando, mas todo mundo assustado com o que estava acontecendo. Quando de repente alguém ou alguma coisa começou a bater forte na porta do quarto. Bater, e eles ficaram ali abraçados com medo e sentindo uma energia ruim no local. Aí uns segundos depois, algum tempinho depois, as batidas pararam. E ela conta que eles tinham fechado a janela, mas só o vidro da janela. E quando aquelas batidas pararam na porta, eles olharam pela janela e viram a boneca do lado de fora da janela. E o primo dela, mesmo morrendo de medo daquela boneca, correu para a janela e fechou a outra parte da janela, sabe? Para não dar para ver nada do lado de fora, para eles não ficarem olhando para a boneca ou a boneca olhando para eles. E ela conta que eles ficaram um tempão trancados naquele quarto, tanto que acabaram adormecendo. Quando acordaram, a tia tinha voltado do médico e eles contaram o que aconteceu. Mas a tia não acreditou, porque ela encontrou a boneca em cima do guarda-roupas. E disse que era para eles pararem de inventar a história. Mas a moça que nos conta esse relato diz que eles sabem muito bem o que eles viram. E naquele mesmo dia, a moça que nos conta esse relato voltou para a casa dela e passou um bom tempo sem nem visitar a casa dos primos, de medo da boneca. Mas como as férias chegaram, a mãe dela mandou ela ir para a casa dos primos. E quando ela chegou lá, perguntou o que aconteceu com a boneca. E os primos disseram que depois do ocorrido, ninguém mais conseguiu dormir. Então a mãe deles ensacolou a boneca e jogou fora. Mas disseram que mesmo depois de ter jogado a boneca fora, eles ainda assim não conseguiam dormir direito. E ainda levou algumas semanas para as coisas voltarem ao normal. E aqui ela enviou uma foto da boneca Manu. E essa é a tal boneca desse relato. Tinha uma boneca enforcada no sótão. A moça que nos conta esse relato tem 14 anos, mas ela diz que na verdade quem contou isso foi uma amiga da mãe dela. Há alguns anos, essa moça trabalhava em uma confecção de camisetas, que hoje em dia não existe mais, já faliu, enfim. E ela disse que em uma semana, tudo que podia dar errado estava dando. Tudo. Coisa sumindo, coisa quebrando, tudo acontecia. Até que um cara que trabalhava lá, ela não lembra qual era a função dele lá, se ele era administrador ali da empresa, o quê? Ele subiu no sótão, que era um galpão assim, bem amplo, com um quartinho lá. E por algum motivo ele precisou subir, e aí ele voltou e chamou a moça, que é amiga da mãe dela, que trabalhava nesse lugar. E ele chamou essa moça porque ele tinha encontrado algo estranho lá em cima.
E é claro que não foi só ela, né? Todo mundo que estava ali já subiu junto para ver o que tinha encontrado lá. E ali acharam uma boneca de pano enforcada. Era uma boneca de pano, literalmente com a corda no pescoço. Logo chamaram uma benzedeira lá que pegou a boneca, abriu ela e dentro encontrou 4 papeizinhos com nomes. E dentre esses nomes, o nome da senhora proprietária daquela confecção. Além disso, a benzedeira confirmou que tinha terra de cemitério dentro daquela boneca. E a moça ainda disse que a boneca estava com a boca costurada, mas não uma costura normal de boneca de pano, era uma costura assim, bem do tipo calar a boca, sabe? E quem fez a mandinga era uma pessoa que tinha acabado de sair daquela empresa. Provavelmente alguém que foi demitido há pouco tempo dali. E aquela boneca foi jogada no rio. E dali em diante as coisas seguiram normalmente na empresa. E para finalizar, a moça que nos conta o relato deixa aqui uma reflexão de como uma pessoa, até onde uma pessoa vai, né, fazer mal para outras pessoas por conta de ódio, vingança. A boneca andou sozinha. A moça que nos conta esse relato diz que isso já aconteceu há algum tempo atrás. Ela não lembra direito quantos anos ela tinha, mas ela acredita que tinha entre 6 e 7 anos de idade. Hoje ela tem 17 anos. Ela conta que morava em outra cidade e tinha uma boneca que os pais dela tinham dado a ela quando ela tinha 3 ou 4 anos de idade. E ela conta que gostava muito dessa boneca. Ela era daquelas bonecas grandes que tem braços, pernas e cabeça de plástico e corpo de pano. E depois de 3 anos morando naquela cidade, os pais dela decidiram voltar para a cidade natal dela. E eles se mudaram, só que deixaram algumas coisas na antiga casa. Inclusive essa boneca, que ficou por lá 1 ou 2 anos, porque os pais dela não conseguiam vender a casa. E depois desses 1 ou 2 anos, eles finalmente conseguiram vender a casa e foram para lá para buscar as coisas que eles tinham deixado na casa. E ela conta que lotaram o fusquinha que eles tinham naquela época lá com as coisas. E no meio dessas coisas veio a boneca. E ela conta que a casa deles naquela época tinha só 2 cômodos e um banheiro. E era só ela e os pais dela. Os irmãos dela já moravam fora. E ela conta que a casa era assim. O primeiro cômodo era sala, cozinha e o quarto dela. Tudo num cômodo só. E o próximo cômodo era o quarto dos pais dela, que tinha uma passagem que não tinha porta também, só tinha uma passagem, e era o quarto dos pais dela ali, que dava acesso ao banheiro. Então os pais trouxeram lá no Fusca todas as coisas que tinham ficado na outra casa e a boneca, e deixaram a boneca em cima de uma caixa entre os 2 cômodos. E ela conta que toda vez que passava ali por aquela caixa onde a boneca estava sentada para ir para o banheiro, ela tinha uma sensação estranha, ela sentia uma coisa estranha. E às vezes ela tinha a impressão que quando ela ia para o banheiro, a boneca estava numa posição. E a hora que ela voltava, a boneca estava em outra posição. E ela disse isso para os pais dela, mas os pais não acreditaram, disseram que era coisa da imaginação dela. E ela, talvez para amenizar o medo, também começou a dizer para si mesma que acho que era coisa da cabeça dela. Só que de jeito nenhum que ela queria mais aquela boneca, não queria mais saber da boneca. Então ela deu essa boneca para a prima dela. Ela diz que sabe que isso foi errado, mas ela era criança, ela não imaginava. E os pais dela achavam que esse negócio dela ver a boneca se mexendo era coisa de imaginação de criança, então não viram mal nenhum em dar a boneca para a prima. E aí depois de alguns dias, a tia dela veio até a casa dela e começou a conversar com a mãe dela. E ela estava escutando a conversa. E a tia contou que um dia estava dormindo quando acordou de madrugada e viu a boneca andando em volta da cama dela. Aí ela contou que fechou os olhos, pensando que, sei lá, era coisa da imaginação dela, sonho, alguma coisa do tipo. E quando abriu os olhos novamente, a boneca continuava andando, só que agora ao redor do berço da filha dela. Então ela não lembra se a tia dela disse se orou, se dormiu, só sabe que diz que no outro dia que ela acordou, ela até se esqueceu do assunto. E acabou esquecendo também de tirar a boneca de dentro de casa, que ela ia tirar a boneca de lá, mas acabou esquecendo. E aí quando foi de noite que ela se deitou, ela lembrou do ocorrido e falou pro marido dela: Marcos, pega essa boneca e joga ela lá no quintal. E na hora o tio dela virou e disse: Por quê? Você viu ela andando? Ela conta que a tia dela levou o maior susto porque ela não tinha contado pra ninguém a respeito de ver a boneca andando. Ou seja, o marido dela também viu essa boneca andando.
Quando a tia dela contou isso, ela lembra perfeitamente que ela e a prima mais velha dela, que era 2 anos mais nova que ela, foram lá na casa dela, que era até perto da casa da moça que nos conta esse relato, pegaram a boneca e ela conta que estava com tanto medo que ela trouxe a boneca assim, ó, segurando pelo dedinho do pé, de ponta cabeça assim. Trouxeram a boneca e no mesmo dia o pai dela foi lá e tocou fogo na boneca no quintal da casa, onde hoje é a sala da casa dela. E diz que na hora que o pai dela colocou fogo na boneca, o fogo subiu com tudo pro lado dele. Mas, felizmente, não aconteceu nada e a boneca pegou fogo. E ela diz que não precisa nem dizer, né, que essa foi a primeira e última boneca dela. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Cuidado com as bonecas.